Felicidade estar com vocês aqui, gente. Que honra. Deixa eu só abrir meu esboço aqui. Glória a Deus. Muito bom, para mim é uma honra poder conhecer mais uma parte do corpo de Cristo. Como o Arthur, meu amigo, um dos meus mentores também, disse, a gente fica muito feliz de poder caminhar em alguns lugares onde o Senhor tem nos abençoado e tem nos deixado conhecer mais uma parte aí da nossa família da fé. E para mim hoje é um dia muito especial porque eu estou ministrando lá desse cara incrível aí que é meu amigo, o Arthur. E eu creio que você foi muito abençoado na primeira ministração. Se você não for tanto assim na minha, fica na dele que eu creio que... Mas é uma honra, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, tenho 26 anos de idade. Sou casado com a Ellen já faz 8 anos, a gente casou bem novo. E hoje eu sou pai do Teófilo, meu filho de 6 meses, que está 3 dias sem dormir direito à noite. Eu estou com uma saudade dele, saí ontem de casa. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, junto a gente faz parte da liderança da família Jesuscope. E hoje a gente está aqui, eu queria agradecer a confiança de toda a liderança da casa, esse projeto tão belo que vocês têm feito aqui em Mesquita. E é muito bom participar desse momento especial com vocês. Nós estamos dentro, então, dessa dinâmica, desse tema, discipulado, discípulo, e eu queria pensar com vocês um pouquinho também acerca disso. Então, abre comigo a sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. 2 Timóteo 1, 1. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Glória a Deus. 2 Timóteo 1, 1, a Bíblia diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, chamado pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Estou certo de que habita também em você. Por esta razão venho lembrar-lhe, reavive o dom de Deus que está em você pela imposição de mãos, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhem do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe luz à vida e imortalidade mediante ao Evangelho. Vamos orar. Pai, essa tarde nós queremos te agradecer. Muito obrigado pela tua palavra e que o Senhor possa nos transformar por meio dela. Espírito Santo, nós clamamos por sabedoria e revelação. Sem o Senhor aqui nós não somos nada, nós carecemos da tua iluminação acerca da palavra. Revela-nos o que o Senhor quer ministrar para a gente nessa tarde. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Se você é um pouquinho antenado aí ao que está acontecendo no mundo, a gente viu que ontem morreu uma cantora muito conhecida do meio sertanejo. Eu não sou do meio sertanejo. Marília Mendonça. Eu ia falar Maiara e Maraísa. A Marília Mendonça. A gente sabe que, como uma mulher que tem um valor como ser humano, uma mãe que deixou ali um filho de 2 anos de idade, talvez uma família que está nesse momento assolada pela tragédia que aconteceu com o avião. É muito interessante que eu estava em casa com a Ellen, quando a gente ouviu a notícia que a Marília Mendonça tinha morrido, que o avião tinha caído. Eu fui no Instagram ver quem era ela, para ver se eu lembrava de fato quem era. E aí eu abri o Instagram dela e coloquei, e eu vi que tinha alguns stories que ela tinha postado 4 horas antes de sair, 4 horas antes de entrar no avião e partir, então sofreu um acidente. Eu comecei a olhar os stories e falei, cara, que loucura.
Nós estamos diante de uma pessoa que acabou de morrer e que deixou a sua última mensagem no store. Então, ali ela compartilhou algo da rotina dela, mostrou ela entrando no avião, algumas coisas que acontecem em Minas Gerais, né? Mostrou lá a comida típica, mostrou a pinga, que eles também é cultural lá no estado de Minas. E é muito interessante que eu fiquei pensando, cara, que incrível. Essa mulher acabou de morrer, mas o Instagram registrou os últimos momentos da vida dela. Eu fico parando para pensar o que Marília Mendonça, usando ela como exemplo, o que Marília Mendonça falaria, o que Marília Mendonça registraria para o seu filho, que também se chama Léo, sabendo que ela morreria após alguns instantes depois. Já para eu pensar? Às vezes eu penso nisso. Eu falei com a Ellen que quando eu tiver mais velho, eu quero escrever uma carta para cada um dos meus filhos, para que eles abram somente depois da minha morte. E aí a Ellen falou, nossa, que lindo. Eu falei, eu morrer? Aí ela, não, a carta. Eu falei, glória a Deus, né? Que menos mal. E aí eu fiquei pensando, quais seriam as minhas últimas palavras? O que eu falaria para o Teófilo, meu filho, hoje, que eu amo, e tem sido algo incrível essa experiência de paternidade. Quais seriam as minhas últimas palavras? Quais seriam as últimas palavras de Marília Mendonça para o seu filho Léo, acerca da vida, para sua mãe, acerca daquilo que ela tinha construído nela como pessoa? A grande questão é que quando nós estamos lendo a segunda carta de Paulo a Timóteo, nós estamos diante das últimas palavras do maior apóstolo de todos os tempos. Aos olhos do que nós vamos estudar aqui hoje, eu quero que você pare e pense que nós estamos lendo o último registro confiável que nós temos das palavras do apóstolo Paulo. Essa carta de 2 Timóteo foi escrita entre o ano aproximadamente 67 depois de Cristo, e é bem provável que seja o último registro. Depois desse registro ele é martirizado, ele é morto em Roma. Então pare e pensa comigo que Maria Mendonça, sim, teria algo para escrever para o seu filho, de forma a ajudá-lo na caminhada. Eu, como pai do Teófilo, teria algo para escrever para ele, para ajudá-lo na caminhada, mas nós estamos aqui diante daquele que eu ouso dizer que nas Escrituras, depois de Cristo, não houve homem maior que ele. Como sendo o Senhor, Jesus Cristo acima de todos, mas Paulo como essa maior influência que nós temos do Novo Testamento. Sendo boa parte dele, ouso dizer, até mesmo 60% a 65% do Novo Testamento tendo sido escrito por esse homem. Agora pare e pensa, o apóstolo Paulo, no auge da sua maturidade, aqui já velho, o idoso Paulo, escrevendo conselhos e orientações para um filho na fé. O apóstolo Paulo, já tendo em mente que o seu julgamento já havia acontecido, estava preparando uma carta para a sua despedida. Tamanho é o valor de 2 Timóteo. Tamanha é o valor dessa carta, considerando que eram as últimas palavras do apóstolo Paulo. E nesse mesmo livro está escrito a célebre frase dele: eu completei a carreira. Isto é, aquilo que eu tinha que fazer, eu já fiz. Estamos diante das últimas palavras do apóstolo Paulo, e ele fala algo muito interessante, que ele está escrevendo ao amado filho. Ele está escrevendo ao seu discípulo, ao querido Timóteo, e a razão dele escrever essa carta, eu vou ler, não precisa abrir por causa do nosso tempo, está no capítulo 2, no versículo 1, ele fala o seguinte: quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo, transmita a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Nesse caso, o apóstolo Paulo, contextualizando, estava preso em Roma. Mas diferente daquilo que foi relatado por Lucas nos últimos capítulos de Atos, Paulo não está preso numa prisão domiciliar. É muito provável que Paulo estivesse num escuro calabouço subterrâneo. Em outras palavras, um porão com um buraco no teto para a passagem de luz e ar. Pare e pensa comigo que nós lemos no final do livro de Atos que Paulo estava preso numa casa. Ele pagava o aluguel, ele ficava preso ali algemado com um soldado. Mas nesse caso não, ele estava num calabouço, gente, num porão, com uma abertura em cima onde entrava ar e luz. Já velho na sua idade, e olha como Paulo vai se descrever, olha como Paulo descreve a sua situação nesse contexto. Ele vai falar que ele estava acorrentado,
no capítulo 1, versículo 16, ele fala que ele estava sozinho, enfadado ou entediado e com frio, e essas coisas o faziam sofrer. O apóstolo Paulo já havia passado pela audiência e a morte lhe parecia inevitável. É nesse contexto de um dos maiores homens que pisou na nossa terra. É nesse contexto de um dos homens que recebeu um encargo, uma carga de revelação do Espírito da maior forma possível. Está terminando a sua carreira, preso num calabouço, sozinho, passando frio, com medo e entediado. É essas palavras que nós vamos ter em mente do apóstolo Paulo, que nós vamos ver nesse momento. Alguém que já tinha sentença de morte na sua cabeça e entendeu: em breve eu vou morrer, e eu preciso deixar a orientação para o meu filho na fé. Eu preciso deixar uma orientação para o meu discípulo. Agora, nós já entendemos, à luz das Escrituras, quem é Paulo. Mas quem é esse amado filho Timóteo? Quem é esse amado filho Timóteo? A primeira carta de Paulo a Timóteo, a segunda, vai relatar algumas características desse seu discípulo. Primeira, um filho na fé. Segundo, um fiel companheiro missionário. Como Arthur disse ao finalizar a ministração dele aqui, Timóteo tinha se tornado um cooperador, era alguém que já estava andando lado a lado com Paulo para abrir horizontes, para a proclamação do evangelho, plantação de igreja. É muito provável que quando Paulo escreveu essa segunda carta dele a Timóteo, Timóteo estava pastoreando a igreja de Éfeso, que no final da vida foi pastoreada por João, o apóstolo. Então, Timóteo era uma pessoa importante para Paulo, e ele tinha essa característica: ele era um filho na fé, um discípulo, um fiel companheiro missionário. Mas Paulo também nos traz outras características do mesmo Timóteo. Primeira, ele era um jovem, ele tinha estatura física fraca e era propenso a doenças. Por isso foi orientado por Paulo a tomar um pouco de vinho, porque ele tinha algum problema no estômago, e a água somente não faria esse tipo de digestão ou trabalho nele. E provavelmente era alguém tímido ou então introvertido. Por isso que Paulo fala para ele: ei, Timóteo, desperta o dom que está em você. É como se Paulo tivesse tido um momento coach, sabe? Vamos lá, você vai vencer. Então, brincadeira. É nesses dois homens que nós vamos pensar hoje. Paulo como um velho, experiente, mas preso numa masmorra, e Timóteo como um jovem discípulo, apaixonado pelas Escrituras, que liderava uma igreja, mas que precisava de orientações. E para isso, nós vamos pensar hoje 4 orientações para um discípulo. E a primeira orientação que o apóstolo Paulo nos traz está no capítulo 1, no versículo 13 e 14, que vai dizer o seguinte, 2 Timóteo 1, 13 e 14: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu, com a fé e com o amor que há em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo que habita em nós. Guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. É muito interessante que Paulo vai falar aqui no texto, então, que o evangelho é um padrão de sãs palavras, de palavras sadias, e também um depósito precioso. Então, o evangelho constitui todos os pensamentos de Deus, o evangelho constitui aquilo que Deus queria falar conosco. É interessante que essa palavra padrão aqui pode ser traduzido como exemplo. É como se o apóstolo Paulo estivesse falando assim: olha, não só guarde a palavra na sua mente, não só guarde a palavra na sua língua, mas guarde a sã doutrina no seu modo de vida. Evidencie para eles na prática o que é ser um cristão, um discípulo. A primeira orientação que Paulo nos dá então é: guarda o evangelho, preserva o evangelho. A primeira orientação de Paulo é: guarda o bom tesouro, guarda o evangelho que lhe foi confiado. Agora, esse guardar o evangelho, essa postura de se viver o evangelho diariamente, pode causar dentro de nós uma espécie de arrogância ou então de uma religiosidade, que é pensar assim: cara, sabe o que é? É que eu sou santo e você é pecador, você não consegue viver dessa forma, então a minha máscara de santidade faz eu ser melhor e maior do que você, enquanto você continua sendo pecador.
E Paulo, para evitar que isso surja, que o orgulho surja no coração de Timóteo, ele coloca 2 adjetivos extremamente necessários para que nós viéssemos guardar, para que nós viéssemos receber essa primeira orientação, que é guardar o evangelho. E os adjetivos são, primeiro, com fé e com amor que há em Cristo Jesus. Então, Timóteo, guarde a sã doutrina, guarde o bom tesouro, mas com a fé e com o amor que há em Cristo Jesus. É ter uma doutrina robusta, é ter uma boa teologia, é ter um estilo de vida que comprove a crença que você proclama pela sua boca, mas com a fé e com o amor que há em Cristo Jesus. O que nós precisamos entender aqui, gente, é que a mensagem do Evangelho é ofensiva. Repito, a mensagem do Evangelho é ofensiva. Abre parênteses, quando a teologia é ruim, quanto mais se prega, pior fica. Então cuidado com o que você tem pregado pelo mundo, porque às vezes ao invés de melhorar, você está piorando. Primeira coisa que nós precisamos entender, guardar o Evangelho. Esse Evangelho é uma mensagem ofensiva. Para e pensa, você chegar em alguém e falar, o seguinte, você tem que dizimar lá na igreja, cara. Por quê? Porque a igreja é sustentada por nós, é a gente que vai manter os pastores da casa, a casa estruturada, você tem que dar seu dinheiro. E essa mensagem é ofensiva. Para e pensa chegar para você e falar assim, escuta, você tem que morrer para si, hein, cara. Você não pode considerar a sua vida mais valiosa do que a do outro irmão ali, não. Você tem que morrer para você. É uma mensagem ofensiva, é uma mensagem que nos assusta. E a mensagem do Evangelho realmente tem esse aspecto, ela nos ofende, mas viver ao lado de um evangélico, viver ao lado de um cristão é atrativo. Pare e pensa comigo, você viver ao lado de alguém que pode te perdoar em todo momento. Pare e pensa você viver do lado de alguém que doa, que é generoso em todo momento. Pare e pensa você viver do lado de alguém que entrega por amor ao outro em todo momento. A mensagem do Evangelho é ofensiva, enquanto ela fala, entrega-se. Quando a gente recebe, a gente fala, meu Deus, vou ter que morrer para mim. Sim, mas pare e pensa você andar ao lado de um cristão genuíno. Alguém que no dia triste vai poder orar por você. Alguém que no seu momento de dificuldade financeira vai falar, peraí, quanto você está precisando? Mas eu não tenho, eu também não, eu estou fazendo para semear isso na sua vida, porque Deus vai prover para a gente. Pare e pensa você viver ao lado de uma pessoa assim, que guarda o Evangelho não só no que fala, mas na maneira como vive. Guarde o bom tesouro que lhe foi confiado, por meio do Espírito. Então, é algo que nós somos chamados a fazer, proclamar um Evangelho que é ofensivo, mas ter um estilo de vida que é atrativo. Meu irmão, por que o casamento cristão dá certo? Ou era para dar? Porque, gente, pare e pense, você entrar numa aliança com uma outra pessoa, em que existe uma guerra, para ver quem se doa mais pelo outro. Já imaginou? Entendeu? Porque a gente pensa que casamento, não, a Ellen, vou usar o meu caso, a Ellen, minha esposa, cara, você tem que fazer para mim. Tem que chegar em casa, o prato de comida tem que estar pronto, tem que fazer não sei o quê, você vai ter que fazer. Eu chamo ela de nega, carinhosamente, de nega. Eu falo, nega, você tem que não sei o quê, você tem que fazer. Agora, pare e pense, eu chegar em casa todos os dias me doando para o benefício dela, revelando o que Cristo faria se tivesse casado com ela. Então, na verdade, viver aliançado com um cristão é viver um estilo de vida atrativo. E essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Estamos guardando o Evangelho? A primeira orientação de Paulo é guarde o Evangelho. Se eu pudesse resumir nesse primeiro momento em uma frase é: viva de tal forma que a sã doutrina, que a reta palavra, que a doutrina confiável e o ensino correto possa ser visto no seu estilo de vida em fé e em amor que há em Cristo. Não religiosidade, mas um estilo de vida que atrai. Você está passando por dificuldade, por que você ora agradecendo a Deus? Porque pelo fato de eu estar vivo já é muito. Já parou para pensar? No pior dia de trabalho, sabe aquele dia que seu chefe chega, parece que dormiu com o diabo? O cara chega tentado de tudo, e aí começa a ofender todo mundo, e quer machucar todo mundo, e aí você fala, pai, eu quero agradecer o senhor pela vida do meu chefe. Ao lado de um funcionário que vai falar, cara, você está louco, tinha que orar para Deus matar ele. Não, mas não é que eu não sou suprido na maneira como meu chefe está, eu sou suprido na maneira como Cristo se entregou por mim. Guarde o bom tesouro que foi confiado. Guarde a sã doutrina.
E presta atenção, não esquece, a primeira orientação é guarda o Evangelho, não esquece disso. Agora, o apóstolo Paulo continua, e a segunda orientação seria, sofre pelo Evangelho. Se a primeira orientação é guarde o Evangelho, a segunda é sofre pelo Evangelho. E 2 Timóteo capítulo 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3, 8 e 9, vai dizer o seguinte, Paulo dizendo para Timóteo, lembra as últimas palavras, participe dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho. É por ele que estou sofrendo até algemas como malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada. Olha o convite que Paulo dá, e aí vamos parar para pensar o convite que nós temos feito. Eu lembro que, quando eu me converti, eu era novo na fé, e aí tinha culto de jovens lá, chegava nos meus amigos na escola e falava assim, vamos lá, cara, que vai ter lanche no final. Isso é clássica. Vai falar que você nunca falou isso. Né? Vamos lá. O Douglas uma vez contou pra gente que ele ia evangelizar os caras, e aí, tadinho, ele falava assim, vamos lá, cara, tem umas meninas bonitas lá na igreja lá. Mas, aos olhos das Escrituras, Paulo faz um convite diferente para Timóteo. Participe dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Pare e pense comigo, alguém tivesse apresentado o Evangelho para você assim, faz o seguinte, vem cá, o quê? Sofrer comigo. Vem cá entregar a vida, para quê? Pelo Cristo. Vem entregar a vida por Jesus, e é muito interessante que não é só sofrer, é sofrer como um soldado. E sabe o que é um soldado? A gente tem na liderança da família Desascope um homem que é soldado, ele é do batalhão de choque do estado de São Paulo. É o Robson, nosso amigo, nosso querido amigo. E ele é policial. Então, meu amigo, quando você dá uma missão para ele, ele não para até cumprir a missão. Sabe a missão dada, a missão cumprida? Para policial é assim. Se tiver algum policial aqui dentro, vai saber como é que é. Então, o bom soldado é aquele que está completamente dedicado. É aquele que tem disposição sempre, até mesmo para sofrer. Agora, a pergunta que eu queria pensar com vocês nesse segundo, que é sofrer pelo Evangelho, é: por que nós não temos sido bons soldados? E talvez é porque algumas coisas têm tomado a nossa dedicação do Senhor. E o mesmo Paulo vai falar para Timóteo o que tinha tomado essa dedicação de outras pessoas. E a primeira coisa está em 1 Timóteo 6,20. 1 Timóteo 6,20, Paulo vai dizer: evite os falatórios inúteis e profanos e as contradições daquilo que falsamente se chama conhecimento. Segunda coisa que vai tomar o nosso tempo, o nosso foco de dedicação para Cristo, está em 2 Timóteo 2,14. Evitem brigas a respeito de palavras, pois isso não serve para nada. Terceira coisa, evite, 2 Timóteo 2,16, evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade, em outras palavras, na falta de devoção. 2 Timóteo 2,22, fuja das paixões da mocidade, que seria desejos depravados, luxúria e vaidade. E Tito, também um outro filho na fé, Paulo orienta: evite discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. A pergunta é: por que nós não temos sido bons soldados de Cristo? Por que nós não temos ouvido, por que nós não temos escutado a orientação de um apóstolo para o seu discípulo, para sofrer pelo Evangelho? Por que a gente não está fazendo aquilo que o apóstolo Paulo nos orientou à luz da palavra? Porque nós temos perdido tempo com coisas inúteis e profanas. Gente, quantos aqui já viram discussão de política no WhatsApp e entra para falar alguma coisa que não precisava ser falado? Não, melhor, que todo mundo se tornou médico quando a vacina saiu. A gente não sabe fazer matemática, uma equação de segundo grau, mas falar de medicina e falar de vacina a gente sabe. Gente, com muito respeito, amor e carinho, a gente precisa ver quais são as discussões que nós temos entrado. Com muito respeito, amor e carinho, a gente precisa ver o que tem rolado nas nossas conversas. A gente precisa parar para pensar se as nossas brigas têm sido inúteis.
e profanas. Escuta aqui, a gente vai ter que entrar em algumas brigas, não se preocupa, o cristão vai ter que entrar, mas entra naquela que é o bom combate, e não no péssimo combate, porque nós somos chamados a sofrer pelo Evangelho, e não por aquilo que eu acho. E aí eu crio uma conspiração na minha cabeça, de que o 5G transfere, ou emite o coronavírus. Gente do céu, é sinal de celular. E a gente começa a ver que nós entramos em debates bestas, debates que são inúteis. Você é calvinista ou arminiano? Vai, quero ver, vai, fala aí, vai. Calvinista ou arminiano? Ô irmão, se Calvino e Armínio têm nos dividido, talvez a cruz de Cristo não nos uniu. Então, é parar para pensar. Que algumas coisas têm tomado nossa dedicação do Senhor. Vai entrar o ano que vem política, misericórdia, gente. Talvez antes de abrir a boca a gente deveria dobrar o joelho. Eu acho que olha, não vou falar para você fazer uma tatuagem, porque tem, né, enfim, mas escreve em algum lugar. Tá, viu? Discussão besta aí, ó. Gente, vai ter um pergunta e resposta. Não pergunta em tatuagem, música do mundo. Pelo amor de Deus, não dá. Evitem discussões tolas. Evitem brigas tolas. Eu aprendi um negócio, gente. Assim, quando eu estou do lado de uma pessoa que vai discutir política, e política está no auge, né? Discussão política é algo que está muito comum. E aí a pessoa fala, porque, né? O atual presidente, ou o antigo presidente, e o Lula, e o Bolsonaro, não sei o que, eu falo, é mesmo, né, cara? Putz, só concordo, é mesmo, né? Caramba, é mesmo. Nossa, é mesmo, hein? É mesmo. Por quê? Porque eu não vou entrar em discussão inútil. Pare e pensa. A pergunta que você precisa responder se a discussão é inútil ou não é, à luz da eternidade, essa discussão tem valor? Vou repetir. À luz da eternidade, à luz do tempo que nós passaremos eternamente com o Senhor, essa discussão tem valor? Meu amigo, presta atenção. Se for para mexer nas nossas crianças, a gente vai dar nossas vidas para proteger. Se for para mexer no casamento cristão, a gente vai dar nossas vidas para proteger. Se for para mexer naquilo que é sagrado para o Senhor, a gente vai morrer brigando. Mas se for naquilo que é besteira, a gente tem que deixar de lado. A gente tem que deixar de lado. Algumas paradas a gente vai ter que enxergar que é coisa secundária, não cabe a nós discutir. Porque a luz da eternidade é muito pequena para a gente. Então tenha em mente que o nosso sofrimento, a orientação que Paulo dá para o seu discípulo sofre pelo Evangelho e não pelas coisas inúteis. 1 Coríntios capítulo 13, Paulo vai falar, quando eu era menino, quando eu era uma criança, quando eu era um menininho, pequenininho, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, quando cheguei a ser homem, desisti dessas coisas de menino. Então chegou a hora da gente se tornar homens e mulheres. Porque talvez você olhe e você fala, é uma conferência de jovens. Não é. Gente, presta atenção, quando eu estou com o Theo no colo, seja 1h da manhã, 2h da manhã, 3, o menino está dormindo, gente. E os meus exemplos vai ser tudo sobre o Theo, porque o que está assim na minha cabeça? Ó, fralda, pomada, que deve ser de ouro, pelo preço daquela pomada, não faz sentido. Peito, né? Peito é terapêutico, cara. O menino está esgoelando, berrando, eu falo, nega, nega. Ela vem, aí eu coloco, paz. Fico, obrigado, Senhor. Então, quando eu pego o Teófilo, Timóteo, quando eu pego, parece Timóteo e Teófilo, quando eu pego o Teófilo no colo, eu fico olhando para a cara dele, e eu não fico pensando assim, cara, você vai ser um grande filho. Não, Theo, escuta, você vai ser um filho que você vai vencer na vida, filho. Você vai ser um filho, que você vai ser o melhor filho de todos os tempos. Não, quando eu olho para o Teófilo, eu penso, você vai ser o melhor pai que existe nessa terra. Porque eu enxergo que um dia ele vai exercer a minha função. O problema é que a gente tem infantilizado os jovens da nossa geração e achando que eles vão ser eternamente filhos. É aquilo que o Arthur terminou falando, que não seremos para sempre filhinhos. Chegou a hora da gente levantar como cooperador. Sofre comigo pela causa do Evangelho. Esse é o chamado que Paulo nos faz nessa tarde. A nossa geração é chamada a caminhar como bons soldados de Cristo, para que através do Senhor transformamos o contexto social ao qual estamos inseridos. É muito louco que Paulo fala, participa dos meus sofrimentos, mas ele também fala, lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos. Lembre-se de Jesus,
ressuscitado dentre os mortos. À luz da morte e da ressurreição de Cristo Jesus e do seu comissionamento para nós, será que faz sentido aquilo que temos conversado e discutido nas nossas rodas de conversa? Será que se aproxima do valor inestimável do nosso chamamento? Lembre-se de Jesus Cristo. E Paulo vai dizer, é por Ele que eu estou sofrendo até algemas como malfeitor. Abre comigo agora, 2 Coríntios 11. Vamos ver o apóstolo Paulo falando o que ele passou por Cristo. 2 Coríntios 11. Nós estamos ainda dentro da segunda orientação, que é sofre pelo Evangelho. 2 Coríntios 11. Versículo 23. 2 Coríntios 11, 23. Paulo vai dizer: são ministros de Cristo? Falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais. Vamos para a listinha de Paulo que prova que ele era um ministro de Cristo. Em trabalhos muito mais, em prisões muito mais, em açoites sem medidas, e em perigo de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apredejado, 3 vezes naufraguei, fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar, em viagens, muitas vezes em perigo de rios, e em perigo de assaltantes, e em perigo entre patrícios, e em perigo entre gentios, e em perigo na cidade, e em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalho, em fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandalize, que eu também não fique indignado. Se tenho que me gloriar, vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. Agora, gente, à luz do contexto, vou reformular. À luz da igreja pós-moderna, eu te pergunto, esse trecho que nós lemos é sucesso? De novo, à luz da mentalidade pós-moderna que permeia as nossas igrejas, esse texto que nós lemos é sucesso? Não, mas aos olhos de Cristo é. Porque a realidade do Evangelho é uma realidade subversiva, é uma realidade diferente daquilo que nós consideramos como sucesso. Enquanto o mundo fala, poupe-se, você tem que amar mais assim, mais que vencedor, vai, é mais que vencedor. O Evangelho fala, entregue-se pela causa de Cristo. Porque presta atenção, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Sabe o que me estranha? É eu morrer com uma coroa de ouro, onde o meu rei morreu com uma coroa de espinho. O problema é o mundo me considerar uma pessoa de sucesso, enquanto considerar o meu Senhor como um desgraçado. O meu problema é se o mundo me colocar num pedestal e falar, grande é o Leonardo, enquanto eles martirizaram os apóstolos antigos. Não dá para viver um evangelho moderno. Porque o evangelho moderno não diz respeito sobre entregar a vida e sofrer pela causa de Cristo. Diz respeito a tentar me salvar. Sabe por quê? A nossa frase é, vem para a igreja para você ir morrer e ir para o céu. Quem te falou que o evangelho te leva para o céu? Repito, se você está aqui para ir para o céu, você está no lugar errado. Quem te falou que o evangelho te leva para o céu? O evangelho te leva para Deus Pai. Meu amigo, onde Ele estiver, eu quero estar com Ele. Não é sobre eu ir para o céu e tentar salvar a mim mesmo. É sobre eu sofrer pela causa do Evangelho hoje e estar eternamente com meu Pai. Seja no céu, seja na terra, ou seja onde Ele quiser. Estando com meu Pai, eu estou feliz. A mentalidade pós-moderna é alguém que fala poupe-se. Mas à luz daquilo que Timóteo tem sido aconselhado pelo seu discipulador Paulo, é sobre se entregar. É sobre sofrer pela causa certa. Primeira orientação, guarda o Evangelho. A segunda, sofre pelo Evangelho. O mesmo Paulo vai falar, na verdade,
todos os que querem viver piedosamente, em outras palavras, na verdade, todos aqueles que querem viver de forma devota, entregue em Cristo, serão perseguidos. Viva de tal forma que o nosso sucesso não seja medido pelo quanto nós poupamos, mas pelo quanto nós entregamos pela causa do Evangelho. Terceira orientação que Paulo nos dá é: permanece no Evangelho. Paulo vai falar em 2 Timóteo capítulo 3, mas os perversos, os impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo vai falar, mas os perversos, os impostores estão indo de mal a pior. E nesse momento a gente pensa, não, mas peraí, os perversos realmente são perversos. Agora, quais são as características desse perverso? O que faz uma pessoa receber um adjetivo, entre aspas, um sobrenome de perverso? Eu queria ver com vocês as características desses perversos. E deixa eu ler, não precisa abrir por causa do tempo, eu estou correndo aqui. 2 Timóteo 3:1. 2 Timóteo 3:1. Olha que coisa interessante. Paulo vai falar quais são as características de um perverso. E são elas: mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, olha aí, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Nesse momento eu coloco o Leonardo na parede e eu começo a avaliar. Será que às vezes eu sou meio perverso, cara? Porque será que às vezes eu sou avarento? Será que às vezes eu deixo de ajudar o meu próximo? Será que às vezes eu deixo de me entregar por causa da avareza? Cara, será que às vezes eu não tenho domínio de mim e eu explodo porque afinal é o meu jeito, eu sou explosivo? Então a gente tem que tomar cuidado que nós somos o oposto desses perversos. Nós não somos perversos, nós somos chamados a permanecer naquilo que nós aprendemos e acreditamos firmemente. E aqui a gente precisa falar sobre constância. Gente, não dá para viver o Evangelho de forma inconstante. Não dá para hoje você falar, hoje eu sou de Deus, amanhã eu vou para o baile funk. Hoje eu sou, entendeu? E você fica nesses pulos, hoje eu sou de Deus. Ah, sabe o que é? Que Deus não deu um negócio para mim, e agora eu não sou mais de Deus nada, eu vou fazer o que eu quiser na minha vida, porque afinal Deus não me deu. Gente, não dá para viver um Evangelho inconstante. John Stott, talvez um dos maiores teólogos que nós tivemos no século passado, diz o seguinte: não devemos ser como um caniço agitado pelo vento, que se dobra sobre si mesmo em qualquer direção que o vento soprar. Pelo contrário, devemos ser como uma rocha firme, que não se abala, nem mesmo com uma torrente que desce pela montanha abaixo. O chamado da permanência é um chamado nas sagradas letras, isto é, a palavra de Deus. Agora, sabe qual, vou te revelar aqui uma coisa, recebe aí em nome de Jesus. Sabe qual que é o fundamento da inconstância? Presta atenção no que eu vou te dizer, cara. O fundamento da inconstância, 2 pontos. O fundamento da inconstância é fundamentar o meu viver naquilo que eu sinto. Repito. O fundamento da inconstância é fundamentar o meu viver naquilo que eu sinto. Porque você entra no seu quarto para orar e fala, hoje eu não senti Deus, então amanhã eu não vou entrar. E aí você entra outro dia e você fala, não senti nenhum arrepio, cara, não senti Deus. Ah, sabe o que é? É que o culto, o louvor hoje não tá, tem alguém em pecado lá, tem um acã no rolê. O culto foi bom, não. Por quê? Porque eu não senti um arrepio. Não senti nada. Não foi bom. E aí você vive uma vida inconstante. Porque deixa eu te falar uma coisa, a febre consegue enganar a gente. Você acha que está com frio, coloca uma coberta e começa a suar frio. Dá para confiar seu sentimento, cara?
Gente, dá para confiar a nossa sexualidade naquilo que nós sentimos? Lógico que não. Se a febre nos engana, quanto mais, gente, o sentimento de sexualidade. Porque eu nasço homem, mas eu sinto que eu sou mulher, eu quero virar uma mulher por aquilo que eu sinto. Deixa eu te falar uma coisa, seus sentimentos te enganam, você não sabe. Gênesis 3 vai falar que o homem caiu, o homem pecou, o homem foi depravado, e parte daquilo que foi manchado, parte daquilo que foi estragado, foi os nossos sentimentos. Então, viver uma espiritualidade que está permanecida no Evangelho, é viver uma espiritualidade que está firmada na palavra, e não naquilo que eu sinto. Então, é eu entrar no meu quarto e falar, ainda que eu não sinta, eu creio que o Senhor está aqui. Porque a questão é, Ele disse que estaria, seu sentimento diz que não está. E muitas vezes a gente considera verdadeiro o nosso sentimento e não a palavra. E é problemático, gente. É problemático. Permanece no Evangelho. Permanece no Evangelho. O fundamento do Evangelho é a palavra. Cara, se a palavra de Deus nos dissesse, hipoteticamente, tá, uma história aumentada, que essa parede é branca, ainda que os nossos olhos dissessem que é preta, a gente via como branca. A gente deveria ver como branca. Por quê? Porque os nossos sentimentos nos enganam. Quem tem miopia sabe. A Ellen, às vezes, a pessoa passa na rua, fala, oi. A Ellen fica assim, oi. Ela olha, quem que era? Já fez isso também. As pessoas têm dificuldade em enxergar. A nossa vida deve ser fundamentada, constante, pautada no Evangelho. Primeira coisa, só lembrando, guarda o Evangelho, sofre pelo Evangelho, permanece no Evangelho. E o quarto ponto proclama o Evangelho. Paulo vai falar em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. Diante de Deus, sabe aquela tipo, você jura? Jura por Deus? Aí tipo assim, já nem deveria fazer isso. É o sim, sim, não, não. Que passar disso vem do diabo. Mas, abre parênteses. Ó, você está falando, hein? Sabe quando, tipo assim, você falou, o pai estava lá e você falou perto do pai, cara. Ó, você falou perto da mãe que você ia fazer. Ó, você falou para mim que você ia fazer. Então é como se Paulo estivesse falando assim, ó, Timóteo, eu estou falando algo que você tem que fazer e é diante de Deus, hein, mano? Paulo está falando, 2 Timóteo 4, diante de Deus, e não somente Deus, né? Mas de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Peço a você com insistência, como se Paulo estivesse falando, pelo amor de Deus. Eu estou pedindo, não estou pedindo, eu estou clamando. Eu estou falando pelo amor de Deus. Pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Gente, se o livro de Timóteo são as últimas palavras do apóstolo Paulo, o capítulo 4 definitivamente são as últimas linhas. Pare e pense comigo, Paulo estava terminando de escrever sua última carta, e ele ia registrar no final as coisas mais importantes, e ele faz um chamamento, ele faz um clamor, como se ele estivesse falando pelo amor de Deus, e esse pelo amor de Deus diz, pregue a palavra. Você pode estar se perguntando, mas por que o Léo está falando tanto? Poxa, guarda o Evangelho, sofre pelo Evangelho, permanece no Evangelho, prega o Evangelho. Por que o Evangelho? Por que o Evangelho? Porque Paulo nos disse. Olha o que ele vai falar, olha o que ele vai falar. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças e desejos. Como que sentindo coceira nos ouvidos, eles recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Olhando para os dias em que nós vivemos, os dias atuais, você está entendendo a preocupação que o apóstolo Paulo tinha em relação à pregação do Evangelho? Olha para o Instagram, olha para o YouTube e começa a perguntar se aquilo que nós temos ouvido é o Evangelho. Ou então são mestres que nós levantamos para suprir os nossos desejos e vontades. Não, Deus vai te abençoar, cara. Deus vai te dar uma casa nova, Deus vai te dar um carro novo. Ó, tô vendo aqui, ó, uma esposa. Sabe, aquela mulher mais bonita de todos os tempos. Não tem uma celulite, não tem nada. Sabe, uma Barbie. Não, presta atenção, recebi uma profecia aqui, ó. O melhor de Deus está por vir. Não, gente. O melhor de Deus já veio há 2000 anos atrás. Se chama Cristo Jesus, o nosso Senhor. Presta atenção, presta atenção.
Se Cristo não for o bastante para te satisfazer, nada vai te satisfazer. Quando alguém começar a falar, o melhor de Deus, você fala, não, o melhor de Deus já veio há 2000 anos atrás, e é um alguém, não é um que ele pode me dar. É um alguém de relacionamento e não o que para o meu benefício. Pregue o evangelho. Por quê, Paulo? Porque nos dias atuais, no futuro, as pessoas vão abandonar a verdade do evangelho. Por que, Léo, então, a orientação de tanto evangelho? Para que nós venhamos viver o evangelho. Gente, eu não sei qual é a sua profissão, não sei do que você trabalha aqui, mas deixa eu te falar uma coisa. É só um disfarce para o evangelho. Eu não sei onde você trabalha, qual escola você estuda, qual universidade você está, deixa eu te falar. Esquece. É só um disfarce para o evangelho entrar naquele lugar. Mas então quer dizer que a minha faculdade não tem sentido? À luz do evangelho, sua faculdade não vale nada. À luz do evangelho, o seu trabalho não vale nada, porque tudo isso vai ficar, enquanto o evangelho será eternamente. E, gente, não estou falando para ninguém estudar aqui, pelo amor de Deus, eu sou o cara que mais encoraja as pessoas a estudar, eu amo estudar, eu estou estudando, vou continuar estudando até morrer, mas a questão é que eu não entro numa universidade para aprender sobre filosofia, ainda que eu goste de filosofia, eu entro numa universidade para chegar lá e começar a semear o evangelho no coração das pessoas. Enquanto eles acham que estão vendo um aluno, eles estão vendo um embaixador do reino dos céus. Então é você ter essa mentalidade que o clamor de Paulo diante de Deus, eu vou pedir uma coisa só para vocês. Paulo poderia falar, faz o seguinte, tenha um casamento muito bom, ainda que isso seja importante. Cara, faz o seguinte, Timóteo, olha, faça o curso de inglês, ainda que isso seja muito importante. Timóteo, procure o melhor trabalho, ainda que isso seja muito importante, mas Paulo coloca uma causa superior. Pregue o evangelho. E a pergunta é, o que é o evangelho? Alguém disse, se não me falha a memória, foi o Leandro Vieira. Ele fala que o maior campo missionário do século 21 é a igreja. Tem muita gente dentro da igreja que não entendeu o evangelho. Tem muita gente que vem no culto, levanta as mãos, de bom coração, proclama Jesus como Senhor, mas não sabe o que é o evangelho. E a pergunta que nós precisamos fazer é, o que é o evangelho então? O mesmo Paulo, em Romanos 1,16, vai responder o que é o evangelho. Perguntamos, o que é o evangelho? Paulo nos diz, inspirado pelo Espírito Santo, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho não é sobre eu fazer as coisas certas. Não. O evangelho é o poder de Deus para te salvar. O evangelho é Deus berrando para a humanidade. Aquilo que vocês não conseguiriam fazer, eu fiz por cada um de vocês. O evangelho é a graça escancarada. O evangelho é Deus descendo num mundo onde todos estavam órfãos e falando, eu elegi alguns para ser os meus filhos. O evangelho é o anúncio da graça. O evangelho não é um chamado à santidade, porque você jamais vai conseguir ser santo antes de se relacionar com o evangelho. Presta atenção, não é que a gente vai ser santo para ser salvo. É que nós somos salvos, então nós somos santos. Sabe por quê? A gente colocou santidade como uma moeda de barganha. Eu sou santo aqui para Deus me abençoar. Sou santo aqui para Deus me salvar. Então, na verdade, não é sobre ser santo porque você ama a Deus, é porque você quer salvar a si mesmo. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Eu queria chamar o louvor aqui para a gente terminar. As 4 orientações do apóstolo Paulo seria: guarda o evangelho, sofre pelo evangelho, permanece no evangelho e proclama o evangelho. Talvez não ficou claro, então eu queria tomar emprestado as palavras do nosso Senhor. Queria tomar emprestado as palavras de Jesus Cristo. Tomar emprestado as palavras daquele que andou na Galileia, daquele que é Deus, Jesus de Nazaré. E as últimas palavras que ele vai deixar para os seus discípulos, ele fala o seguinte, o Arthur também citou, Mateus 28:18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão.
E façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. O que você não ensinou, Jesus? O que o Senhor tem ensinado para a gente ensinar essas pessoas? O Evangelho. E eis que eu estou com vocês até o fim dos tempos. A grande verdade é que Paulo cumpriu a sua vocação e foi decapitado em Roma. Timóteo cumpriu a sua vocação e morreu posteriormente. A pergunta é, chegou a vez de quem? Meu irmão, não é você olhar para cá e achar que o responsável pelo Evangelho é o pastor ou é o púlpito. É você pegar a tua palavra e falar, cara, eu tenho parte nisso daqui. Isso aqui é minha responsabilidade. Se for necessário, eu vou entregar minha vida por causa disso. Porque o meu Senhor entregou. É a luz do Evangelho terminar, como Paulo disse, a Cristo Jesus. Glória para todo sempre. Amém. Existe um chamado para o Evangelho. Existe um chamado que o Senhor nos faz nessa tarde. Ele fez que ecoa desde os tempos antigos. Proclama o Evangelho. Fica de pé no seu lugar. Eu queria... Feche seus olhos. Talvez você transferiu a responsabilidade do Evangelho para outras pessoas. Você tem achado que você só é participante de uma igreja e não um embaixador de Deus, não alguém chamado para proclamar o Evangelho. Então é uma tarde de a gente se arrepender e pedir que o Espírito Santo nos fortaleça, nos capacite para que nós possamos pregar o Evangelho. Pai, eis-nos aqui nessa tarde. Perdoa-nos pelas vezes que nós fomos negligentes em relação à Tua Palavra. Perdoa-nos pelas vezes em que nós viemos na Tua casa, na igreja, com uma mentalidade consumista. Espírito Santo, nessa tarde nós clamamos a Ti, fortaleça-nos. Aquilo que o Senhor inspirou o apóstolo Paulo a escrever, a reavivar, a fazer nascer novamente o dom, reavive o dom que há em Ti, que possa ecoar nos nossos corações. Aquele dom que foi ofuscado, aquele dom que foi apagado, Pai, reaviva o dom que há em nós. Capacita-nos com dons espirituais, revela o fruto através de nós, para que nós possamos viver, guardar, perseverar e proclamar o Teu Evangelho. Eis-nos aqui dizendo que sucesso para nós não é reter, mas é entregar. Pai, que as nossas casas, que as nossas famílias, que os nossos casamentos sejam o maior exemplo de Cristo nessa terra. Que quando eles pensarem em Bíblia, que quando o mundo pensar em igreja, eles não pensem num prédio, mas num povo que carrega uma cruz nas costas. Reaviva o dom que há em nós, Espírito Santo. Diante do Senhor, a oração que Paulo fez um dia, diante do Senhor, Deus Pai de Cristo, nós clamamos. Transforma o nosso coração e nos leva à sinceridade. Nós possamos entender que o melhor do Senhor já veio. Nós possamos entender que a maior bênção é poder morrer pelo Teu nome. Que nós possamos entender que sucesso não é angariar riquezas, mas entregar a própria vida. É isso que nós oramos, Senhor. Perdão pelas vezes que nós fomos perversos. Vivemos com corações egoístas, invejosos, avarentos. Perdão. Nos dá o coração de Cristo. Aquele que não poupou sua própria vida. Em nome de Jesus. O Douglas costuma contar uma história, e com isso eu termino. De uma vez uma professora chegou num pastor e falou para ele assim: pastor, deixa eu contar a bênção para o senhor. Eu sou a melhor professora da cidade. Eu fiz um concurso e eu passei em primeiro lugar. Em primeiro lugar, pastor.
Eu sou praticamente a melhor professora de todos aqueles que participaram do concurso. E eu fui escolhido para trabalhar na melhor escola. E aí o pastor fez uma cara de ué para ela e perguntou, mas não entendi. Ela falou, o senhor não vai ficar feliz? Eu falei, não, é que eu não entendi. Se você é a melhor professora, você não tinha que estar na pior escola? Se você é o melhor funcionário, você não tinha que estar no pior lugar daquele trabalho? Se nós somos luz, será que a gente não tinha que estar no pior lugar das trevas? Para iluminar, para salgar, para transformar, para mudar em Cristo? Mas a gente acha que ser mais que vencedor é sentar num lugar de honra. Enquanto que no momento de sentar num lugar de honra, o nosso Senhor se absteve para lavar a pé dos outros. É o Evangelho. Que nós possamos viver isso em nome de Jesus.